as bateladas, os aeradores que fazem a mistura e a aeração do efluente, a bomba que manda esse efluente diretamente para o jardim, aí o tanque já recebendo as primeiras contribuições de efluente, o pessoal abrindo as passagens para montar as tubulações hidráulicas, o filtro sendo impermeabilizado, aí é um detalhe da solda da impermeabilização, construção das malhas de tubulação. Essa tubulação, como eu falei que a tubulação intermediária do filtro horizontal fica ligada às chaminés, a tubulação de fundo, que é a que faz a drenagem do efluente, também tem ligações com chaminés, para que quando termine de drenar o efluente, ela também se encha novamente de oxigênio, de ar. Aí o que eu falei da perfuração das tubulações, para pequenos projetos a gente faz essa perfuração na própria obra, ou os fornecedores fazem para a gente. Para grandes projetos a gente já compra tubulações perfuradas diretamente do fornecedor. Essas foram feitas lá no local da obra. Aí a colocação do substrato. Uma particularidade, como é Belém do Pará, é muito difícil conseguir brita. Então, todos os jardins foram feitos com um seixo de rio, com pedra retirada de porto de areia em rio. Aí os suportes para a tubulação de alimentação, a tubulação de alimentação sendo montada, você vê que ela aplica o efluente em vários pontos diferentes do filtro, para que tenha uma distribuição mais homogênea. Aí as plantas, as mudas chegando para serem plantadas. Aí as mudas já em plantio, né? Começando a se desenvolver, a grama sendo colocada na área do entorno, aqui as plantas já um pouco maiores, e aqui o sistema já em operação total. Você vê do lado direito ali passando a entrada da fábrica, a rua que dá acesso ao parque industrial. Aqui a lagoa terminal, que fica do outro lado daquela estrada, daquela rua de acesso. E aqui os resultados da primeira campanha de análise que foi feita lá em 2013. Bom, era isso que eu tinha que falar para vocês. Acho que a gente tem mais alguns minutinhos, então se alguém tiver alguma pergunta, quiser falar alguma coisa. A gente, na verdade, não tem uma vida útil, né? A gente tem um manejo dessas plantas em que a gente garante que elas estejam sempre em fase de crescimento. Então, a gente tem algumas podas específicas, alguns manejos bastante específicos para que a gente mantenha essas plantas em crescimento. Para quê? Esse crescimento dela é que faz com que ela consuma nitrogênio, consuma fósforo, consuma matéria orgânica. Então, você não pode deixar essas plantas atingirem a fase de maturação, onde ela para de crescer e fica mais calma, mais tranquila. Você tem que manter ela sempre em fase de crescimento. O que acontece como eu falei, a cada 10 ou 15 anos a gente faz uma remoção de sólidos. Essa remoção inclui a remoção de 20, 30 centímetros dos primeiros filtros. Então, nesse momento, existe uma troca de grande parte das plantas. Mas, durante esses 10, 15 anos, a ideia é de que não se precise trocar. Obrigada. O tempo aproximado que dura a filtragem? Tá. Nos filtros verticais, que a filtração é basicamente instantânea, né? Ele é aplicado na superfície e filtrado verticalmente, a gente tem coisa de 2 a 3 horas para filtrar a batelada inteira. Nos horizontais, a gente tem o filtro cheio e o volume dele é aproximadamente o volume de 2 bateladas. 2 a 3 bateladas. Então, como a batelada vai em torno de 4 horas, a gente tem umas 8 a 12 horas de detenção. Então, somando os dois, você tem umas 14, 15 horas de detenção nos filtros. E aí a lagoa varia de 1 a 5 dias. Então, a gente costuma falar que o tempo de detenção vai de 2 a 6 dias, dependendo do projeto. Esse é o total do sistema. Eu queria saber com relação ao prêmio da despoluição do Rio Sena. Está normal isso aqui? Eu queria saber se vocês fizeram só o projeto ou se vocês participaram do processo da despoluição. Na verdade, assim, a despoluição do rio como um todo foi um processo muito grande, de muitos anos, e
a gente não teve grandes participações, ou não teve nenhuma participação que eu saiba, durante esse processo. A nossa participação foi especificamente na construção desse parque. Esse parque, como ele funciona? Ele era uma área bastante degradada, era basicamente um lixão, um depósito de resíduos na margem do Rio Sena, a jusante de Paris. E aí o governo francês decidiu recuperar aquela área e fazer um parque público. Houve um concurso mundial com a entrada de várias empresas do mundo todo para construir aquele parque. E a Fito Restore ganhou esse concurso justamente por agregar à construção do parque, à recuperação da área, essa funcionalidade do tratamento da água do Rio Sena. Hoje, a gente trata dentro do parque, 24 horas, o parque está sempre funcionando, uma porcentagem bem pequenininha. Se eu não me engano, é algo em torno de 1 a 2% da vazão do rio. Então, isso, o impacto de qualidade de água instantâneo no rio é praticamente nulo. O que a gente faz é o seguinte, a parte final do parque é uma lagoa natural, que a gente, é artificial, mas com características naturais que a gente construiu, que armazena 30 milhões de litros, 30 mil metros cúbicos de água já tratada. Então, a gente retira a água do rio, essa água do rio ela é poluída, não como os nossos rios aqui, mas ela ainda tem uma quantidade razoável de poluição, e a água que a gente armazena é uma água limpa, sem nenhuma poluição, a gente tem remoções acima de 90%, então é uma água limpa. São 30 mil metros cúbicos armazenados. Quando a gente tem um evento em Paris, ou uma chuva muito forte, que traz uma poluição difusa muito grande, ou algum derramamento, algum acidente, alguma coisa que libera uma carga grande de poluição para o rio em Paris, a gente abre uma comporta e libera esses 30 mil metros cúbicos no rio de uma vez só. Então, a gente consegue diluir esse evento de Paris para que a jusante de Paris, o resultado seja menor. E aí, a gente ganhou alguns prêmios pelo projeto do parque em si, foi citado em várias coisas, e a gente ganhou algumas coisas também porque foram feitas algumas pesquisas em termos de mortandade de peixe. E aí conseguiu mostrar que quando se tem esses eventos em Paris e se abre a comporta, tem uma diminuição muito grande de mortandade de peixes a jusante. Então, do parque, que é na saída de Paris, para frente. Outra pergunta que eu tinha é com relação ao tempo de resposta dessa despoluição em comparação a um tratamento convencional. Se é mais rápido ou se é mais devagar, ou mais ou menos? Olha, você está pensando em despoluição de rio, de natureza? Não, falando do tratamento. De esgoto. De esgoto. A gente tem, como eu respondi para ela, algo em torno de 1 a 6 dias de detenção, dependendo do projeto. Falando em tecnologias convencionais, varia bastante. Você pensar numa lagoa, por exemplo, tem lagoa que tem 15, 20 dias de detenção. Você tem sistemas de lodos ativados que trabalham também com 2, 3, 1 dia de detenção. Então, não é muito diferente em termos de detenção, de tempo que o efluente permanece dentro do sistema. E aí, pensando em tempo de resposta, talvez você esteja querendo dizer assim, quanto tempo eu começo a ter resultado depois da operação? É difícil responder essa pergunta porque assim, a gente costuma falar para os nossos clientes que a gente pede 3 meses de 90 dias de partida do sistema. Então, durante 90 dias, a gente não garante resultado. Mas, nos 4 sistemas que a gente já partiu aqui no Brasil, todos deram resultado desde a primeira análise. Então, desde a primeira batelada de esgoto, como tem um tempo de detenção de 1 a 6 dias, você tem 6 dias do esgoto ali dentro. Então, depois que começou a entrar esgoto, a gente esperou 7, 8 dias para fazer a primeira análise, já saiu dentro dos parâmetros de projeto, que é o atendimento ao CONAMA na maioria dos clientes. Tem uma periodicidade que vocês avaliam a eficiência do tratamento após entregar o projeto ou fica por conta de quem comprou o projeto? A gente costuma não, mas a gente tem muito interesse em participar dessa operação com os nossos clientes, sejam públicos ou privados, por uma série de questões. Primeiro porque, por ser o nosso produto e ter umas características não só de tratamento, mas de paisagismo, de valorização e tal, a gente gosta de estar na operação para garantir que o sistema atinja toda a sua potencialidade, ou seja, para que o sistema, além de efetivamente tratando, esteja sempre bonito, seja uma área agradável. Então, a gente gosta de participar dessa operação. A gente tem alguns modelos comerciais de participação nossa nessa operação, seja a gente operando para o cliente, seja uma consultoria periódica nossa, seja uma certificação dos operadores do cliente. A gente tem algumas coisas que a gente consegue fazer, mas, na medida do possível, a gente tenta participar
para sempre, ou o máximo de tempo possível. Nos nossos clientes no Brasil, nós não temos ainda nenhuma operação em que nós estamos contratados para participar, mas todos eles a gente operou por pelo menos 6 meses antes de passar essa operação. A ideia é que nesses 6 meses, primeiro a gente mostre para o cliente o que o sistema pode ser com uma operação focada e também prepare